Você já percebeu que algumas pessoas entram nos locais e automaticamente todo mundo gosta dela? E outras, quando entram, já se tornam invisíveis. Qual dessas pessoas você gostaria de ser? No clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o autor desse livro quer passar para você que conquistar uma pessoa não é sobre manipulação, é sobre despertar o melhor dela. Em apenas 3 ideias, vou te mostrar como você utilizar isso na sua vida. Número 1. Em vez de falar sobre você, fale sobre a outra pessoa. Todo mundo gosta de ser escutado, de ser ouvido, de se sentir importante. E ouvir mesmo é ouvir atentamente, se importar realmente pelo que a pessoa está falando ou o que ela está comunicando para você. Isso é uma das formas principais de você conseguir amigos, interações e até mesmo fazer um network. Você, quando chegar no seu colega ou amigo ou alguém que for seu conhecido ou até mesmo se relacionando, primeiro pergunte para outra pessoa como está o seu trabalho, como está a sua vida, como está a sua família. Então, se interesse pelos assuntos. A pessoa às vezes vai ficar retraída, mas ela vai falar das coisas que ela acha interessante falar para ela e você ouça com atenção. Aí você se pergunta, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ouvir outra pessoa? Porque se você está lendo esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, você quer que aquelas pessoas se interessem por você. Isso é muito usado na prática de vendas ou algo assim. Então, não é sobre o seu produto ou algo sobre você, é sobre o seu cliente. Vamos tratar assim como se fosse um esquema de vendas. Não é sobre você, é sobre o seu cliente. O cliente não quer saber do seu produto, ele quer saber sobre o problema dele e como vai ser resolvido o problema dele. Então, isso pode ser utilizado na questão de vendas, pode ser utilizado também em relacionamentos. Se você sentir que aquela pessoa fala assim pra ti, nossa, eu não me sinto ouvida, não me sinto escutada no relacionamento. Às vezes é porque ela realmente não tá se sentindo ouvida e escutada. Então esse é um ponto muito importante para você melhorar e conseguir fazer com que você tenha esse desenvolvimento de comunicação, que é essencial no nosso dia a dia. E para você também não se tornar uma pessoa chata, que só fala sobre si mesmo. Número 2. O som do nome de uma pessoa é o som mais doce para ela. Por que eu falo isso? Porque o som do seu nome, meu nome é Luana. Quando alguém já inicia falando meu nome, Luana, preciso conversar com você sobre um assunto. Luana, achei isso muito interessante. Luana, sabe? O som do nome da pessoa. Se você não tem intimidade com aquela pessoa para iniciar a conversa com ela ou algo assim, chame sempre pelo nome. O nome é uma coisa importante. Principalmente, às vezes, até aquelas pessoas que têm um nome difícil. Se você conseguir decorar, meu Deus, ela vai te achar a pessoa mais fantástica de primeira. Ou, por exemplo, você conheceu a pessoa em uma data específica, salvou o nome dela e depois você chama ela de novo pelo aquele nome. A pessoa, ela vai se sentir importante. Nossa, ela lembrou de mim ou ela tem uma certa consideração, um respeito por mim. Inconscientemente, a pessoa ela vai pensar isso. E você, como um bom influenciador, como uma pessoa que tem uma capacidade de ter considerações com as pessoas, que isso é a coisa mais importante que todo mundo considera, isso é em todos, tá? Eu vou falar sobre a parte de vendas porque é uma parte onde eu trabalho e eu sei o quanto é importante você seguir umas regras de etiqueta de vendas para que você consiga ter sucesso na sua carreira. Então, você tratando a pessoa com importância, você falando com ela, lembrando do nome dela, do nome das pessoas que convivem com ela, do nome dos filhos principalmente, você já conquistou totalmente essa pessoa. Só pelo nome e pelas lembranças que você tem por conta de consideração. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro que ele te mostra como ter uma etiqueta que você não aprendeu assim na escola, não aprendeu em casa ou até mesmo não aprendeu no seu trabalho. Mas esse livro assim é fantástico. Eu não trocaria ele por outro livro. É um livro que agora vai ficar sempre comigo, porque comunicação, fazer as pessoas se interessarem por você, gostarem de ficar com você, não é só sobre ser sorridente ou algo assim. É porque você tem que juntar todos os aspectos de comunicação que esse livro está instruindo, que é perfeito, que é fazer a pessoa se sentir importante,
você sorrir, que isso aqui é já a tua primeira impressão. As suas lembranças, né, referente ao nome daquela pessoa, tratar os assuntos dela como assuntos importantes, não fazer críticas para aquela pessoa. Então, tem vários aspectos que, juntando, formam a pessoa mais comunicativa, mais agradável de se conviver e que as pessoas querem perto. E por quererem perto, elas vão querer fazer coisas por você, porque elas se sentem bem com você, entende? E chegando ao número 3, que é não faça críticas. Críticas construtivas, críticas tal, mas a gente tem que fazer críticas. Se você quer fazer amigos, você não pode fazer críticas. Críticas geram uma barreira de justificativa. Faz um teste, tá? Pode fazer com qualquer um da tua casa. Não precisa ir muito longe. Deixa a pessoa fazer alguma coisa de errado, primeiro, ou algo que você não gosta, e comece a criticar ela. Ah, por que tu não lavou a louça? Ah, por que tu não fez isso? Ah, por que tu não fez aquilo? Ah, eu não achei certo isso que tu fez. Sabe? Começa a criticar. Essa pessoa, ela automaticamente vai formar uma barreira de defesa para ela, que é a barreira de justificativas. Essa barreira de justificativas vão impedir ela de mudar essa característica que você achou ruim. Agora vamos para uma situação. Vou ensinar vocês a prática como fazer com que as pessoas façam o que você quer. Esse número 3. Meu esposo tinha muita dificuldade comigo em questão que eu não colocava fora a comida depois que eu almoçava, fazer qualquer coisa, eu deixava em cima da pia. E como que seria uma abordagem para ser feito para que eu conseguisse fazer o que ele quisesse, sem eu me sentir retraída e por pura e espontânea vontade? Ele poderia chegar assim, vou dar um exemplo. Meu amor, hoje seu dia foi corrido, né? Aí eu ia falar, foi corrido, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Aí ele falou, e o que tu fez hoje meio-dia? Ai, meio-dia, meu Deus, não deu nem tempo de eu fazer nada. Realmente eu ia falar sobre o meu dia, ia falar sobre as situações que aconteceram e ele ia me ouvir. Beleza, realmente ouvir. E ele ia conversar sobre os assuntos daquele dia. Ponto importante, realmente ouça a pessoa. Depois que ele ouvisse o que eu tinha a dizer, ele poderia falar assim, meu amor, pode vir aqui comigo? Aí eu ia chegar e falar, olha, eu vi que o teu dia realmente ele foi bem corrido. Tu me passou ali que meio-dia realmente foi bem corrido. Mas meu amor, eu vi que deixou um pouco de comida aqui em cima da pia. Nesses dias que tá bem corrido, teria como você só colocar ali no lixo? Porque eu sei que esse dia foi bem corrido e não foi por querer que você fez isso. Mas você poderia colocar aqui no lixo para não deixar em cima da pia e até mesmo não vir insetos ou algo assim? Aí como eu fui ouvida, eu fui acolhida inicialmente nessa versão, eu ia me sentir muito à vontade e falaria assim, tá, com certeza, não vou mais deixar dessa forma, né? Porque nessa situação eu fui acolhida. Ele ia pegar, a gente ia colocar aquilo no lixo junto, pronto, virou a página. Só que se a situação for uma situação de crítica, eu já vou formar uma barreira e eu não vou querer resolver aquilo ali. Entende? Então, essas abordagens, primeiro fazer a pessoa se sentir importante, depois que ela se sentiu importante, você identificou isso, aí sim, você passa a situação, mas ela já vai estar tão relaxada porque foi ouvida, o balde dela de importância foi preenchido, que ela vai fazer isso com naturalidade. Mas acolha primeiro ela, sorrindo mesmo. Acolha ela sorrindo, ouvindo o que ela tem a passar, as reclamações que ela tem. Depois você passa a situação, não vai te custar nada, tá? Não vai te custar nada. E você vai ter muito mais a ganhar com isso. No final, não são técnicas que fazem você transformar um relacionamento, mas é como você faz as pessoas se sentirem perto de você. Se você aplicar isso, escutar mais as pessoas,
conversar com elas pelo nome delas e fazer elas se sentirem importantes, eu te garanto que você vai ter amigos e vai ter influências como você jamais imaginou. Porque no fim, as pessoas até podem esquecer o que você disse, mas elas nunca vão esquecer como você a fez elas se sentirem.